pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, para quem não me conhece, e eu gostaria de conversar com você sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler em 2 Samuel, no capítulo 12. Samuel, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo, diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: Numa cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia de sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços, e ele a considerava como uma filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi, para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: Assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. E ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Só até aqui. Esse texto, Natã, enviado por Deus para falar com Davi, Natã, profeta do Senhor, ele é enviado para falar com Davi, e aí ele começa a contar uma parábola, começa a contar uma história para Davi. E aí, Davi, ouvindo essa história, fica revoltado, né? Davi fala, não, que seja restituído, enfim. No versículo 7, Natã responde a Davi assim, Então Natã disse, Davi, este homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul e te dei a casa e as mulheres de teu senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu matastes a espada Urias, o Heteu, e tomastes para ti a sua mulher. Sim, tu mataste com a espada dos amonitas. Esse texto, assim, se a gente for ler apenas o texto, né, o capítulo 12, pode ficar, o que está acontecendo? Né? Na verdade, quando a gente lê o capítulo 12, para a gente entender o que está acontecendo no capítulo 12, a gente tem que ler um pouquinho antes, né? No capítulo 11, quando Davi, ele está ali no palácio, né? Em tempo de guerra, em um período de guerra, Davi está no palácio, e do palácio ele olha a Betseba, e ele chama ela até o palácio, e faz com que ela acabe adulterando, porque ela era casada com Urias. É muito interessante. Você lendo esse texto, você fica, meu Deus, como pôde, né, Davi fazer isso? Porque Urias, ele é muito fiel ao rei Davi. Ele é muito fiel. Tanto que Davi, quando descobre que Betseba está grávida, chama ali Urias. E Urias, ele fala, né, vai lá ficar com a sua esposa. E Urias não quer, porque é um período de guerra e os companheiros estão ali lutando, guerreando, e Urias fica firme ali como um bom soldado, querendo defender a Davi, né? E aí Davi arma toda uma situação para que Urias seja morto. Você vai lendo assim, você fica abismada, porque este Davi que causa essa situação é o Davi que Deus livrou, né? Quantas vezes Davi foi ajudado pelo Senhor. Próprio Deus protegeu a Davi, guardou a Davi, né? Ungiu Davi rei, Saul perseguiu, e ainda assim o Senhor protegendo, guardando e cumprindo a promessa dele na vida de Davi, e Davi faz tudo isso. Quando o profeta vai conversar com Davi,
profeta não chega acusando Davi. O profeta vem conversando com Davi, vem contando uma história, uma parábola, né, dois homens, um era rico, o outro era pobre. E aí quando Davi entende, né, quando Davi, ele entende não a situação dele, né? Davi, ele entende que aquilo que o homem rico estava fazendo era errado, ele se revolta, ele começa a conversar com Natan neste sentido, né, de querer justificar alguém. E aí Natan fala assim, olha, este é você, Davi. E aí Davi entende aquilo que Deus quer falar com ele. Davi começa a compreender que as suas ações estavam erradas. Davi tem um arrependimento verdadeiro ali, né? E Davi vai dando ouvidos à voz de Deus. Davi vai compreendendo aquilo que Deus quer falar com ele. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Por quê? Nós vamos ler nas Escrituras, a gente vai lendo a palavra de Deus, e a gente percebe que o próprio Jesus, ele fez uso de parábolas para muitos dos seus ensinamentos, né? Estudiosos dizem que 1/3 daquilo que Jesus passou, né, ensinando, explicando, passou para a gente em ensinamento, 1/3 foi em forma de parábolas no livro de Mateus, Marcos, Lucas. Jesus, ele fez muito uso de parábola. E para que é a parábola? Para facilitar? Para quem não quer entender? Não, não é para facilitar para quem não quer entender. Porque quando a pessoa ela não quer entender, não adianta. Você pode desenhar. Sabe aquela história, nossa, tá difícil você entender, né? Eu vou ter que desenhar para você entender. Tem gente que nem desenhando. Não quer, tá endurecido. Não quer de jeito nenhum saber disso. Então, não vai adiantar. Para essas pessoas não vai adiantar. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele ensina por parábola para que os seus, né, aqueles que creem nele, aqueles que criam nele, entendessem. Porque aquele que não acreditava, não cria no Senhor, né, aqueles que estavam ali até para testar Jesus Cristo, porque a gente sabe que muitos ali estavam querendo testar Jesus Cristo. Não queria, assim, sabe, aprender, não queria ser transformado. Veja que é em relação muito a nós mesmo, né? Será que eu realmente quero aprender do Senhor? Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu não sei se eu chamo de testemunho ou de testemunho. Testemunho porque eu aprendi, né? Eu aceitei a Jesus e comecei a frequentar a igreja e querer realmente aprender na adolescência. Eu tinha 15 anos quando eu aceitei a Jesus. No dia 29 de julho de 2003. Olha só, faz as contas aí. Dia 29 de julho de 2003 eu aceitei a Jesus. Eu tinha 15 anos, adolescente. E na minha casa apenas eu fui. Só eu fui para a igreja. Mas dentro de casa nós tínhamos alguns problemas familiares, pessoais entre nós. E eu, dentro da igreja, começando a aprender as coisas do Senhor, chegou um período da minha adolescência que eu achava que eu era a dona da sabedoria. Eu acho que isso não acontece mais com os adolescentes de hoje em dia. Conhece algum adolescente assim, que acha que é o dono do saber, que acha que sabe tudo? Eu era desse jeito. Eu achava, principalmente porque os meus pais não eram evangélicos, né? Não tinha conhecimento cristão. Então eu achava que eu era a melhor, né? Só dava Mariana ali. Então, qualquer debate eu tinha que ser a melhor, porque eu sabia mais, eu estava dentro da igreja. Olha que ilusão. E aí, a gente tinha alguns problemas familiares. E eu lembro que no auge da minha arrogância, um dia eu orei dessa forma: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu nunca mais coloco os pés dentro da igreja. Foi desse jeito. Olha que vergonha. Desse jeito eu orei, exigindo de Deus que Deus falasse comigo, porque Deus tinha que falar.
Deus era obrigado a falar comigo, senão eu ia me perder, olha só. O que aconteceu? Fui num culto, e o culto acontecendo, era o louvor, a palavra, e eu assim, sem falar com ninguém. Deus, fala comigo, se você não falar comigo, eu não coloco mais os pés dentro de uma igreja. Terminou o culto, e eu fui saindo triste da igreja, muito triste. Por quê? Eu achava que Deus não tinha falado comigo. Eu não estava dando ouvidos, olha só, e achando que Deus aqui não estava falando comigo. Nem sei o que o pastor pregou naquele dia, mas eu achando que Deus não tinha falado comigo. Quando terminou o culto, eu estava saindo triste, porque eu não ia mais voltar para a igreja, e o meu pastor me chamou. Vem cá, Mariana, deixa eu falar com você. Você quer que Deus fale com você? Então aprenda a perdoar. E aí ele ainda citou o nome da pessoa. Perdoe tal pessoa. E eu falei, imagina que eu vou perdoar? Olha só, já estava dentro da igreja, já estava me achando a tal. Imagina que eu vou perdoar? Eu não vou perdoar. E aí o pastor falou assim, ó, converse com minha esposa, tenha um dia ali com ela, converse bastante, fala do que está acontecendo lá. E eu fui, sentei com ela como se eu fosse, assim, a pobre coitada dentro de casa, né? Porque eu estava certa no meio dessa situação e eu sempre estava certa de tudo. E ela também falou pra mim, você tem que perdoar. E eu falei, imagina como que eu vou perdoar? Porque não fui eu que fiz, foi eles que fizeram contra mim. E ela me falou o seguinte, Mari, cristã é você. Quem tem buscado ao Senhor é você. Então é você que tem que mostrar a diferença. É você que já conhece que tem que perdoar. E aí, eu fingi que tinha entrado por um ouvido e saído pelo outro, porque eu não ia obedecer. Não ia. Eu perdoar? Imagina. No dia seguinte, eu estava na escola. Isso foi muito engraçado. Eu estava na escola. E assim, eu não era crente 007. Todo mundo sabia que eu era cristã. Todo mundo sabia. E eu dentro da escola levava a Bíblia e precisavam conversar comigo, eu conversava sobre a palavra. Precisavam de um conselho, eu estava ali. E uma jovem, que não era da mesma religião que eu, sentou do meu lado e falou assim, Mari, eu queria conversar com você. Você é inteligente, você conhece a palavra. Eu queria que você me explicasse uma coisa dentro da Bíblia. E eu, né, cheia da... Eu falei, pode falar, eu te ajudo, eu explico pra você. Ó. E aí a menina falou assim pra mim, Mari, me explica sobre perdão. Muito que ela falou aquilo. Eu abri a minha Bíblia, que estava dentro da minha bolsa, e comecei a falar sobre perdão com ela. Com todo o conhecimento do mundo. Comecei a falar sobre perdão. E aí, falando sobre o perdão com ela, chegou um momento que eu comecei a entender. Eu falei, meu Deus, eu estou explicando sobre perdão e eu não vivo isso que eu estou explicando. Aquilo para mim foi como um tapa. Eu falei, eu preciso aprender a colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. E sim, fui para casa e resolvemos os nossos problemas. Eu pedi perdão, né? E foi muito bom, principalmente para mim, né? Porque eu que estava, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Eu que estava tomando veneno achando que outra pessoa que ia morrer, né? Porque não conseguia perdoar e é como se eu estivesse tomando veneno, sofrendo cada vez mais. E ali foi transformador. Demorei para obedecer a voz de Deus. Mas veja que Deus já estava falando comigo há muito tempo. E diante da situação, quando aquela pessoa veio pedir para mim, me explica sobre o perdão, e eu comecei a explicar, e eu comecei a entender. Ali, eu fui entendendo. Então, assim, entendendo a minha falha, entendendo a minha dificuldade, naquilo que eu precisava ser transformada pelo Senhor. E aí as parábolas do Senhor é justamente isso, porque aqueles que serviam a Deus, aqueles que buscavam ao Senhor, aqueles que verdadeiramente queriam conhecer a Deus,
Eles não estavam ali como autossuficientes, como aqueles que eu já sei tudo, acabou, não tem mais espaço para aquilo que Jesus vai me ensinar, né? Era assim, olha, eu até posso saber alguma coisinha, mas eu preciso aprender mais do mestre. Então, à medida que Jesus ia explicando através de parábolas, eles conseguiam enxergar as falhas neles mesmos, naquilo que eles precisavam ser transformados. E entenda que a exemplo, né, de 2 Samuel, desse texto de Natã e Davi, havia todo um contexto. Adiantaria Natã, Davi lá no meio da guerra, lutando, não pecou, não fez nada, não matou Urias, nada disso tinha acontecido. Natã ia até Davi explicar aquela parábola, não ia ter sentido algum. Então havia um contexto histórico, um contexto geográfico. Da mesma forma, as parábolas de Jesus. Nas parábolas de Jesus havia um contexto geográfico, havia um contexto cultural, né? Por que Jesus estava falando aquilo naquela ocasião? Havia um porquê. Todas as parábolas de Jesus há um porquê. Melhor ainda, toda a Escritura, a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Tá? É porque a gente está aqui falando sobre parábolas, né? Mas às vezes a gente está lendo a palavra do Senhor, até vou pegar aqui um texto de exemplo. Às vezes a gente está lendo e quando chega, deixa eu achar aqui. Quando chega em Mateus 1, a gente quer pular. O que está escrito em Mateus 1? A genealogia de Jesus Cristo. Lá em Gênesis, quando está falando de genealogia, a gente está pulando, como se aquilo não fosse importante, como se alguma coisa dentro da palavra de Deus fosse perder a importância. E entenda que não. Agora, o que a gente precisa fazer? Ler as Escrituras, ler, por exemplo, uma parábola que Jesus mencionou ali, seja a parábola da ovelha perdida. A da ovelha perdida é muito interessante, porque ali em Lucas são 3 parábolas seguidas, né? Mencionando também a ovelha perdida. Vai lá que você vai achar. Essas 3 parábolas. A ovelha, o filho, a lâmpada. Vai procurar lá. Lá em Lucas, elas são 3 parábolas que é como se fosse dando continuidade uma à outra. Tem a sua importância. Não dá pra gente separar aquilo que Jesus falou. Existe um texto e um contexto. Tá bom? Existe um texto e um contexto. E aí, o que nós precisamos fazer? Trazer essa palavra, ler a palavra e entender como que eu posso ser transformado. Não é enxergar ela com arrogância, sabe? Com presunção. Aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a gente dizer, eu não preciso disso. Isso serve para o meu vizinho. Isso serve para o irmão que está ao meu lado, mas não para mim. Não é dessa forma. Serve para nós, né? Há um exemplo aqui, ó, Mateus 13. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grande multidão reuniu-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava de pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhe respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois aos que
tem lhe será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhe falo por meio de parábolas, porque vendo não veem e ouvidos não ouvem nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se converta, ou eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. E aí, a partir do versículo 19, Jesus começa a explicar a eles o que significa essa parábola. Né? Então, qual que é o real significado dessas parábolas que Jesus foi ensinando? Vamos procurar? Vamos ler nos contextos, né? Onde está esse versículo, onde que está esse texto e em que contexto está. A exemplo, né? O bom samaritano. O que quer dizer a parábola do bom samaritano? Você conhece o bom samaritano? O que quer dizer esta parábola? E a ovelha perdida, né? Então, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Na verdade, essa mensagem, né? Essa conversa que nós estamos tendo, é porque eu estava vendo o que vai cair na primeira matéria, primeira aula dos adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Eu achei isso muito interessante, porque lá na aula dos adolescentes vai conversar justamente este assunto que vai ser ministrado lá, as parábolas de Jesus. Né? Então, se você é adolescente, aproveita e vai lá para a Escola Bíblica aprender um pouquinho mais sobre as parábolas. Se você não é adolescente, fica de olho no que eles estão aprendendo, aprende junto, porque é bênção, tá bom? Participa da sua escola bíblica, que é maravilhoso. Mas eu vou te propor algo. Eu gostaria de te desafiar, olha só que sério, hein? Gostaria de te desafiar a pegar um caderno seu e escrever ao menos 5 parábolas de Jesus Cristo, ao menos 5. Qual que eu vou colocar? A que você quiser, tá bom? Coloque as 5 parábolas de Jesus que você escolher e tente entender essas parábolas. Entender no sentido de contexto, tá bom? Não fique procurando aquilo que não tem, né? Exemplo, né? Até isso está escrito na revista lá. Do filho pródigo, né? O sentimento da mãe quanto ao filho pródigo. Não tem nada a ver do que está falando ali na parábola, tá? Então, preste atenção, tente entender. E se você não quer entender, se você se opõe a isso, olha, vamos orar. Vamos orar, tá bom? Para que você não seja aqueles de dura serviço, arrogante, presunçoso, porque o Senhor tem tanto para as nossas vidas, a gente tem tanto que aprender. Eu te dei um exemplo de quando eu tinha 15 anos de idade, e hoje eu entendo que eu preciso aprender muito ainda. Já passou tantos anos e eu ainda preciso aprender muito, sabe? Hoje eu entendo isso. Eu achava que eu sabia alguma coisa e hoje eu entendo que não, que eu preciso aprender cada vez mais no Senhor. E o bom é que o Tiago diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Então vamos pedir sabedoria ao Senhor, mas não sejamos arrogantes, presunçosos, achando que detemos, né, todo o conhecimento, porque não é dessa maneira, tá bom? Então, em nome de Jesus, vá procurar lá na Bíblia, né, onde estão as parábolas, anote, entendeu alguma coisa ali, marca o que você entendeu. Depois você procura o seu pastor, que provavelmente não vai me encontrar, mas procura o seu pastor, procure alguém de confiança. Fala, tá certo isso daqui?
Se não estiver, ele vai te corrigir e vai te ajudar, tá bom? Mas se esforce para conhecer mais do Senhor, tá bom? Deus te abençoe. Quanto a este vídeo, compartilha, comenta, curte, aperta o sininho, faz tudo que tem que fazer, tá bom? Deus te abençoe.